Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa Aberta e hoje eu estou recebendo aqui o senador e médico oftalmologista Dr. Eduardo Veloso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer, obrigado pelo convite, viu? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para nós. Então, eu sou Eduardo Veloso, sou médico oftalmologista, sou criança, nasci aqui, viu? E estudei minha vida toda aqui. Aí tive a oportunidade de fazer faculdade fora, que na época não tinha aqui no Acre em si, né? E hoje só tem aqui em Rio Branco, Faculdade de Medicina. Eu passei em 2 faculdades federais, passei em Roraima e no Amazonas e decidi optar por ficar em Manaus. Me formei em Manaus. Aí depois da faculdade nós temos que fazer a residência médica, onde o médico formado escolhe qual especialidade ele quer fazer. E como eu optei pela oftalmologia, eu fiz prova no Rio de Janeiro, Brasília e Manaus. Essa questão de profissão... Aliás, Manaus eu acabei nem fazendo. E aí eu optei por ficar em Brasília, fiz lá uma parte em Brasília e em São Paulo. Essa questão de profissão realmente de família. Seu pai também é oftalmologista, não é isso? Vem de família mesmo, porque meu avô era oftalmologista. Né? Meu avô era oftalmologista, era baiano e oftalmologista de Uberaba. Meus pais são mineiros, né? Meu pai de Uberlândia e minha mãe de Uberaba. Conte um pouquinho sobre o seu pai. Isso, meu pai, ele veio para o Acre em 1973. Na época, eu acho que ele foi o primeiro, eu acho que foi o segundo oftalmologista aqui. A região era, aqui no Acre era mais desenvolvido do que Rondônia, por isso que ele veio para o Acre. Na época, o Acre era mais desenvolvido. E ele veio e se estabeleceu aqui, então até hoje ele não sai daqui. Como é que é o nome da sua clínica? Hoje, nós começamos a clínica quando meu pai montou. Dr. Paulo Veloso, isso? Isso, quando meu pai, no caso Paulo Veloso, né, montou, ela foi muito tempo Clínica Santa Rosa. E aí quando eu cheguei, eu coloquei Hospital Oftalmológico do Acre. Sim. E a população, a gente fez foi boa essa pergunta sua, porque a população pedia para a gente mudar. Sim. E eu fiz uma pesquisa. E eles optaram por Hospital Veloso, né? Hospital Oftalmológico Veloso, Hospital de Olhos Veloso, e assim está hoje. Doutor, esses trabalhos, vocês fazem muito projetos, né? Conte alguns projetos para nós que o senhor executou na área médica. Com certeza. Primeiro, eu participei do projeto, eu sempre gostei dessa parte de atender fora de consultório, atender em locais diferentes e desafios. Então, eu me interessava muito por aqueles atendimentos itinerantes do governo. Mesmo eu estudando, eu saía de Brasília para passar o final de semana atendendo aqui no Acre. Então, isso há 17 anos atrás, mais ou menos, 18 anos atrás, na minha residência eu já vinha atender como médico no interior do Acre. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer todas as cidades aqui do nosso Acre, os 22 municípios. Fale para nós assim, o nome de um projeto que foi muito destacado na época. Então, aí da minha autoria você está falando? Sim. Então, a gente começou com um projeto de tentar levar o atendimento. Eu percebi que aqui no Acre só tinha atendimento de oftalmologia em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. E eu desenvolvi um projeto chamado Projeto Coruja, do qual, por que coruja? Porque a coruja é o animal que mais tem visão à noite, é o que mais vê, né? E aí eu pensei, poxa, esse pessoal da maioria das cidades do interior, tirando o Cruzeiro do Sul, estão no escuro, não conseguem ter atendimento de oftalmologia. Então nós bolamos um projeto que apresentamos para as prefeituras e a gente teve a oportunidade de atender em 5 a 6 prefeituras. Capixaba, Sena Madureira, Boca do Acre, atendemos já em Senador Guiomar e na época Plástico Castro. Doutor, eu percebo, né, enxergo que esse trabalho ele ajuda muitas pessoas, né? Foi por isso que o senhor resolveu empreender na política? Então, a política é um sonho. Eu já fui uma vez flechado
pela política. Eu devo muito a um ex-deputado, João Tota, que me chamou, ele percebeu que eu gostava e tudo, e no passado eu fui convidado por ele. E em 2006 começou essa minha aproximação com a política, eu já fui candidato uma vez. Logo quando eu voltei da faculdade, eu cheguei sendo candidato. Mas eu percebi que naquele momento eu teria que me dedicar à medicina, aos meus negócios. Então eu investi bem nessa área empresarial e dos meus negócios, mas sempre estava em bastidor na política, sempre estava participando de alguma forma, ajudando um candidato. Eu sempre gostei, é de mim. O senhor empreendeu para ter uma certa tranquilidade para poder depois realizar esse trabalho? Então, tudo que eu entro, eu gosto de entrar assim, com tudo que eu posso fazer de melhor. Sim. Então, faz parte de mim. Se eu falar que eu vou fazer alguma coisa com você pode ter certeza que eu vou me dedicar àquilo. Então, eu fiz isso e eu percebi que naqueles momentos eu não tinha condição de sair do meu negócio para ir para a política, porque eu acho que eu poderia colocar meu negócio em risco. Isso, certo. Então, em 2018 foi quando eu percebi que eu poderia participar mais diretamente, sendo coadjuvante. Então foi aí que até eu fui cogitado durante muito tempo para ser o vice-governador na chapa do Gladson. Acabou que eu fiquei suplente do senador Márcio. Foi aí que eu me aproximei mais diretamente. E aí eu me programei ao longo desses 4 anos para sair candidato. Hoje o senhor está senador da República. Quando foi que o senhor assumiu? Eu assumi dia 31 de maio. De maio, então nós já temos maio. Maio não conta, né? Junho é um mês de 15 dias. E eu já soube que o senhor realizou muitas coisas já. O senhor pode contar um pouco do que o senhor já realizou? Claro que eu posso. Então, assim, quando eu cheguei lá no Senado, eu tive a oportunidade de relatar a baixa, como é que chama? Uma medida provisória, desculpa, não é projeto de lei, né? A gente vai se acostumando com as palavras, né? Uma medida provisória do qual visa baixar o etanol. Por quê? Porque tem a indústria que produz e tem o posto de gasolina que é o consumidor final para a população. Certo. E existe a distribuição desse combustível. Então, o que foi feito? Foi feito uma lei, né, uma medida provisória, do qual a indústria pode vender direto para o consumidor final, que no caso são os postos de gasolina, sem passar pelo distribuidor. Então eu que relatei essa emenda, e consequentemente essa medida provisória. E consequentemente barateia. Com certeza, ele vai caindo de preço, né? E aí eu votei a favor de baixar o ICMS, para que a população sinta diretamente, né? Isso leva um tempo para equilibrar. Eu vou te explicar o que nós acreditamos que isso vai trazer de benefício, porque todo mundo fala, agora o Estado vai perder, mas não. Você de todo jeito, o combustível mesmo hoje ele está caro, não está no preço ideal que nós gostaríamos. Tá. Mas o que nós visamos com isso? Se eu baixo o preço agora, com a baixa do imposto, essa diferença vai sobrar para você, porque você já estava usando o mínimo, porque todo mundo está economizando no combustível. É verdade. Então você provavelmente vai estar usando a mesma coisa ou um pouquinho mais, mas essa sobra que você tem, você vai comprar mais comida, você vai comprar, vai sair, ou seja, o dinheiro ele vai continuar girando no Estado. E de todo jeito, nós acreditamos que ao longo do tempo, essa diferença de preço, o governo vai conseguir arrecadar, porque o cidadão ele vai gastar esse dinheiro, ele não vai economizar. O que ele vai fazer? Ele vai se alimentar melhor, ele vai se vestir melhor, ele vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. E o senhor quer continuar em Brasília? Porque o senhor também está pré-candidato a deputado federal. Isso, eu sou pré-candidato a deputado federal, eu estou no Partido União Brasil. Não é querer ou não querer continuar em Brasília. Eu me preparei ao longo desses 4 anos, né, no final do ano passado, de 2018,
agora para colocar meu nome à disposição. Eu não sabia se iria ou não, mas eu fui chamado pelo partido. Por acaso eu assumi o Senado, não foi uma coisa combinada, foi um gesto do senador Márcio, eu até fiquei surpreso, né, com esse gesto. E aí o que nós visamos? O que eu puder fazer para desenvolver o nosso Acre e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, eu vou fazer. E o meu propósito, a princípio, que eu enxergo, é a pré-candidatura a deputado federal. Eu tenho um sonho. O que é esse meu sonho? Sim. É assim, tudo na vida vem de ensinamentos, né? A sociedade só melhora se nós tivermos conhecimento e com isso gerar riqueza para que o dinheiro circule. E as pessoas têm uma qualidade de vida isso. melhor. O nosso Acre é um dos estados mais pobres da federação. Sim. Tá? Para que ele venha a se desenvolver melhor, eu acredito que nós temos que fazer alguma política de investimento para atrair empresas ou indústrias para cá. Mas só devido à nossa geolocalização, fica difícil a instalação de empresas aqui. As empresas viriam para cá por duas formas, igual a Zona Franca de Manaus. Por que desenvolveu lá? Por isenção de imposto. Sim. Tá? Isso é um ponto. E o segundo ponto, se nós atrairmos uma indústria para cá, nós temos viabilidade de comércio disso. E para nós melhorarmos o comércio aqui do Acre, eu acredito que nós precisamos melhorar a nossa relação com os países vizinhos. E para nós melhorarmos a relação com os países vizinhos, nós precisamos ter escoamento. E escoamentos são estradas, são ferrovias e parcerias. Eu acho que nós temos que buscar essas parcerias para que venham as estradas, para que venham. Tanto é que nessa semana mesmo, eu convidei a embaixadora da China para vir ao Acre, para que nós possamos saber o que o Acre pode contribuir para exportar para a China via Peru, porque nós já temos uma estrada. Tudo bem que essa estrada não passa carreta, não passa nada, mas de todo jeito é uma viabilidade. E escutar eles. O que eles pediram? Nós vamos reunir os empresários daqui, as pessoas que têm interesse em, de alguma forma, poder produzir algo para exportar para outro país. Vamos apresentar na embaixada para que depois a visita aconteça aqui no nosso estado. Através do seu trabalho, o senhor tem uma relação muito intensa, né, com o interior. E o senhor é defensor da construção de uma rodovia entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru. De onde surgiu essa ideia? Então, se nós fortalecermos esse tipo de economia, nós vamos precisar escoar. Certo. E a nossa estrada que nós temos hoje de saída do Pacífico, lá nós temos uma cordilheira que são mais de 3.000 metros de altura que carreta não passa. Eles têm que fazer baldeação para caminhão menor. Então essa seria a saída de uma melhor comunicação com os países vizinhos e com o Oriente. Né? Sim. Tá certo? Com os países asiáticos. Por isso, e o local mais perto seria os portos do Peru. É o porto de Callao, se eu não estou enganado, mais perto. Tá. Agora eu vou... Na verdade, eu quero fazer o seguinte com o senhor. Existe algum assunto que eu não tratei ainda que o senhor gostaria de elucidar? Então, eu queria deixar aqui para o nosso público o que eu penso para o futuro do país e do nosso estado. Partes você já viu que é a forma de nós buscarmos o melhor desenvolvimento. Porque trazendo esse melhor desenvolvimento vai gerar comércio, vai gerar emprego e o Acre vai se desenvolver. O que eu penso? Aqui no Brasil, nós temos uma diferença salarial muito grande. Então, eu prezo por duas coisas. Um salário mínimo, tá? Isso de cargos públicos. Certo. Para um desembargador, ou um ministro, ou o maior salário, que no caso talvez o da presidência da República, sim, a diferença é muito grande. Chega de mais de 30 vezes a diferença. O que nós pretendemos fazer? Algo que ao longo dos anos, ao longo de 10, 15 anos, essa diferença seja de 8 vezes, 10 vezes, no máximo. Os países desenvolvidos não têm
esse abismo salarial entre quem ganha menos e quem ganha mais. Se a pessoa quiser ganhar mais do que isso, ela que vai para o serviço privado, né? Mas assim, não é ganhar mais do que isso. Desculpa, eu vou até corrigir aqui. Porque o serviço privado te dá a oportunidade de ganhar 5, 6, 7, 10 vezes, né? É aí que vem as fortunas. Sim. O emprego público te dá uma estabilidade e todos têm que ganhar bem. Tá? E empreender não é nada fácil, né? Nada fácil. Por isso que lá não tem limite de salário. Aqui não. O que nós pretendemos é fazer uma política que diminua quem ganha menos para quem ganha mais. E uma outra coisa que eu acho que é muito valioso para nós brasileiros é valorizar os professores. Então, se nós conseguirmos valorizar o professor, eu acho que a nossa qualidade de ensino vai melhorar muito. Concordo com o senhor. Acho que a educação é o começo de tudo, né? É o caminho mais próximo para se sair, né, do marasmo que muitas pessoas se encontram. E olha que hoje eu estou na área da saúde. Então, assim, hoje uma bandeira que eu uso mais é a saúde. Por quê? Porque eu vivencio ela, é o que eu mais sei. Mas eu tenho que ter essa política da educação, melhorar os cursos técnicos no Brasil também, porque hoje, olha, se abriu muita faculdade, então assim, o acesso melhorou, só que isso está meio fora de padrão. Eu vou te explicar por quê. Hoje nós temos muito, às vezes, eu não estou falando que tem, mas eu estou te dando um exemplo. Sim. Se nós temos muito médico ou engenheiro, eles não vão conseguir trabalhar ou ter emprego facilmente. Mas falta pedreiro, falta às vezes engenheiro, falta hoje na nossa área médica pediatra, ginecologista, ou seja, existiu uma política de incentivo para algumas áreas e talvez as outras ficaram... As pessoas estão procurando áreas mais atraentes, né? Que elas consideram, uma né? falsa ilusão, às vezes, de que vai ter um emprego, vai ter uma renda a mais. Entendi. Hoje tem gente que... eu já encontrei até médico, mas é raro. Certo. Fazendo Uber, eu encontrei lá em São Paulo. Engenheiro, advogado, mas tu nunca encontrou quase um pedreiro, porque falta, às vezes, um mestre de obra, entendeu? Um técnico em eletrônica. Por quê? Porque a oferta de trabalho para esses setores, parece que foi, a oferta de capacitação para esses setores parece que ficou esquecido. Visaram só muito a parte de ensino superior. E hoje tem muito técnico, pedreiro, tudo ganhando mais do que muitos advogados que não tem como estar empregado. Entendeu? Entendi. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu acho que nós temos que equilibrar essas profissões e ocupações. Não é uma regra, mas o senhor tem visto muito, né? Então eu acho que nós temos que valorizar essas outras áreas também, tá? O pedreiro, o lixeiro, o mestre de obra, a dona de casa. No caso da dona de casa, é a pessoa que trabalha na casa, né? O emprego doméstico, o motorista. Eu acho que nós temos que valorizar essas pessoas e tentar de alguma forma melhorar o salário dessas pessoas para que a gente tenha aquele achatamento. Porque todos são importantes na cadeia de produção. Claro. Senador e doutor Eduardo Veloso, eu vou agora falar o nome de uma figura pública, falar de um assunto e o senhor vai emitir sua opinião a respeito, tá bom? Claro. Jair Messias Bolsonaro. Então, hoje é o atual presidente do Brasil, é um presidente polêmico, do qual é um cristão que tem o seu viés político, né? Que é família, pátria, do qual hoje, neste cenário, é o que mais bate com a política que eu penso, né? Entendi. Digamos aqui, eu sou a favor da família, sou a favor de termos sim patriotismo, sou a favor de desestatização do Brasil, quanto menos interferência, não interferência na sua profissão aqui, você é um entrevistador, na imprensa. Então, assim,
Talvez, dependendo dos outros candidatos, a gente ainda não está na campanha em si, talvez a maior probabilidade eu me assemelhe com o Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que todo ex-presidente já deu sua contribuição, eu não gosto de falar mal de ninguém, acredito que já passou o tempo dele, então não vejo hoje ele com um atrativo para que eu possa caminhar com ele. Gladys Cameli. É o nosso atual governador, né? Foi de uma aliança da qual eu participei e hoje ele tem os problemas dele, assim como o presidente tem, mas eu acredito que hoje ainda seja aqui para o nosso estado em parte o que nós devemos caminhar. Depende dele, né? Nos querer junto. O senhor considera que a pandemia atrapalhou tanto ele como o presidente? A pandemia atrapalhou não só ele, nós, né, no dia a dia, fez o índice de depressão aumentar, a gente passou a ficar mais angustiado, ficamos com uma incerteza da vida em si, isso nos causou um impacto. Então eu acho que nós estamos saindo disso agora. Por mais que ela esteja voltando, ela está voltando de uma forma mais branda, a vacina ajudou bem a minimizar o que se trazia, né, o que a doença trazia no início. Eu acredito que nós viramos essa página, as pessoas vão voltar a uma rotina normal, nós temos que buscar aquilo que nós perdemos economicamente, mentalmente e para ter uma vida normal como era antes. Márcio Bittar. Então hoje o Márcio é um amigo que eu tenho, né? Nós nos alinhamos em algumas coisas, mas ele tem o pensamento dele e eu tenho o meu, nós somos independentes. Mas é uma pessoa que eu acho que tem o seu valor, né, na política. A medicina para o senhor? Para mim, na minha vida, a medicina foi ela que me trouxe até aqui, eu não vou abandonar ela. Família? A família, eu acho que para qualquer cidadão de bem, para a pessoa viver bem, ela tem que ter 3 coisas. A família, uma boa família, ela tem que ter uma rendinha boa e um teto para viver. O resto a gente dá jeito. Saúde, né? 4 coisas, vamos colocar aqui. Tendo isso aqui, qualquer pessoa é feliz. Ela, tendo saúde, tendo uma renda, tendo uma casa, ela é feliz. O Senado Federal O Senado Federal hoje eu estou senador, né? Então assim, eu vou tentar dar a maior contribuição que eu possa. Quando eu estou no Brasil, eu cheguei ontem, eu tento aproveitar ao máximo o tempo para que meu nome seja lembrado em outras gerações. É isso que eu busco, fazer o máximo que eu puder para ajudar a população aqui do nosso Acre e do Brasil. Eduardo Veloso por Eduardo Veloso. Como assim? O que é que o senhor pensa do senhor mesmo? Então, é difícil a gente nos defender, né? Eu acho que eu sou uma pessoa bem tranquila, de fácil conversa, eu gosto de conversar, aceito bem o contraditório, eu me sinto preparado como pré-candidato a deputado federal para exercer esse cargo. Então hoje eu acho que eu estou pronto, tá? E até brinco aqui, eu me preparei para isso, né? Eu não estou aqui por acaso. Então eu acredito que eu esteja no momento certo e na hora certa. Doutor Eduardo Veloso, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para as pessoas, o que elas ainda podem esperar do médico, do senador, né, e do pré-candidato a deputado federal, Eduardo Veloso. Então, para você que está nos assistindo, né, no caso, e escutando, eu quero dizer que aqui está uma pessoa que vai fazer de tudo para que o nosso Acre e o nosso Brasil desenvolvam. Eu ainda não perdi as esperanças do nosso Brasil. Eu acredito que estamos num ótimo momento. Depois de toda a crise que vem a parte melhor. Então eu acredito que a partir desse ano que vem é que nós vamos colher melhores frutos.
de desenvolvimento a pandemia nos trouxe também maior compreensão. Eu acredito que nos fez refletir muito e ficarmos mais solidários com os seres humanos. Doutor Dado Veloso, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Conversa Aberta. O meu desejo é que Deus possa lhe abençoar ricamente, abençoar o seu trabalho, que você possa ter êxito naquilo que o senhor tem projetado. Agradeço, obrigado. E você gostou? Essa é a ideia.